Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, a história de hoje é a história da Laura. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês de uma outra musona que alguns aqui já até conhecem. É a Camila Miada. A Cami é professora de yoga, inclusive tem um episódio inteiro aqui, não anônimo dela, chamado Yoga, no nosso podcast. E ela faz um trabalho incrível. Ela tem uma missão que realmente é de descomplicar o yoga, tornando essa prática maravilhosa acessível até para aquelas pessoas que às vezes acham que não levam jeito, sabe? Que acham que é sobre elasticidade, sobre poses. Mas não, gente. As mulheres que buscam as aulas da Cami percebem diferença não só no corpo, mas na conexão com elas mesmas, justamente por ser uma aula personalizada. A Cami leva uma experiência completa de corpo e alma para cada aluna. E olha que legal! Sabia que você pode fazer as aulas online, tanto individual ou até mesmo em dupla? Eu achei isso muito tecnológico, gente. Tudo online. Um ótimo presente, quem sabe até, sei lá, para você dar para alguém que gosta, que mora longe, e vocês se reconectarem aí fazendo uma aula gostosa juntos. Eu amei! Chama a Cami, gente! Claro, para vocês musers, sempre tem condição especial. A primeira aula de yoga experimental com a Cami, apenas R$30. Olha que descontão! Para entrar em contato com a Camila, o Insta dela tá aqui na descrição desse episódio. Chama ela no arroba, diz que você veio pelo Eu Conto e plim! Desconto aplicado com sucesso, meus amores. Para quem não sabe, a primeira vez que a gente fez aqui uma publi da Camila, bombou, tá? Muitas musas vieram agradecer e estão até hoje fazendo yoga com a Camila. Então, a bicha é boa. Chama a Cami, gente. Eu não faria uma publi aqui de algo que eu não acredito. Eu amo yoga, acredito nessa prática, até porque alguns anos atrás ela também me salvou. E depois, se você optar por fazer a aula, volta aqui para contar pra gente o que você tá achando, tá bom? Bora lá pra história da Laura. Mas então, eu conto ou você conta? A Laura cresceu no interior de uma cidade grande. E a primeira coisa que ela fez quando ela terminou a escola foi sair do interior e ir fazer faculdade na cidade grande. Por lá ela ficou uns bons anos. E essa é a história que vai se passar durante esses anos. Algumas semanas antes da Laura ir de fato para a faculdade, né, se mudar, ela voltou a conversar com um cara que ela já conhecia desde pequena. E da onde que ela conhecia esse cara, que aqui a gente vai chamar de Carlos. Além deles serem da mesma cidade ali, pequena, interior, todo mundo se conhece, o Carlos, aliás, o pai do Carlos e o pai da Laura trabalhavam na mesma empresa. Aí, desde pequenininho, gente, eles se viam nesses eventos, na festa da firma ou em outras coisas que a empresa do pai, dos pais deles faziam e eles acabavam se encontrando. Agora, na vida adulta, a Laura e o Carlos se reencontraram na internet, quando ela estava prestes a se mudar para a cidade grande e começar a faculdade. O Carlos, gente, por coincidência, nessa mesma época, estava morando não na cidade grande, mas era bem próximo, assim. A Laura achou incrível, porque assim ela teria, sei lá, pelo menos um rosto conhecido por perto, numa cidade tão grande e desconhecida para ela. Logo na primeira semana, ela já combinou de se encontrar com o Carlos. Eles foram dar uma volta, foram passear, foi de boa esse encontro, e depois disso, eles continuaram se vendo cada vez mais. Até que, em determinado ponto, eles começaram a namorar. E quando eles ingressaram nesse namoro, foi aí que as coisas começaram a ficar meio estranhas. O Carlos foi se mostrando um cara diferente. Um cara ciumento, possessivo, muito grosso. Mas, como em quase todos os casos de relacionamento abusivos,
ela também demorou muito para perceber esses comportamentos. O primeiro sinal foi quando, na faculdade, ela queria muito entrar para bateria. Ela achava super legal e participar nas festas como parte de algo maior, sabe? Aprender um instrumento. Enfim, era algo que ela curtia. Mas quando ela comentou dessa vontade com o Carlos, né? Quando chegou a semana de fato que ela ia começar a integração, ela estava super animada, o Carlos simplesmente disse assim: Laura, eu acho que você não quer participar da bateria, né? Os ensaios são sempre muito tarde, à noite. E assim a gente não vai ter tempo de ficar junto. Com esse papo, ela cedeu e não fez parte, não foi participar dessa atividade que ela queria muito. E por conta da praticidade, e assim, né, gente, uma visão dela, porque nem é prático isso. Passar raiva não é prático. Mas eles achavam, né? Ela achava que era. Então, na época, eles foram morar juntos muito rápido. Essa mudança aconteceu ficando muito rápido. Já os pais da Laura, sem saber nada, achavam que era tranquilo, porque assim ela não estaria morando sozinha numa cidade tão grande e perigosa. Eu conto ou você conta, gente? Pois é. O tempo foi passando e ela foi percebendo que o Carlos sempre arrumava algum motivo, alguma desculpa, alguma razão para ela não participar de nenhuma experiência da faculdade. E não era assim, porque ela queria ir sozinha, pra, sei lá, né, soltar franga, aprontar. Gente, era algo novo, né? Faculdade. Você tá descobrindo várias coisas, fazendo várias amizades. Tem que sair mesmo, tem que aproveitar. Ela não queria pegação, nada disso. Ela só queria uma experiência da faculdade. Mas, ó, ela não podia ir nem sozinha e nem com ele. Aliás, nenhum dos dois ia. Eles não podiam. E aqui, entre aspas. E quando eles entravam em qualquer discussão que fosse, vixe, era xingamento para tudo quanto é lado. Ele chamava ela das piores palavras. Biscate, puta, daí para baixo. Só porque ela queria viver a faculdade como qualquer jovem. A Laura percebia que às vezes ela ia tomar banho e aí ela colocava, sei lá, o celular no braço do sofá. E quando ela saía do banho, tava no, sei lá, no balcão da pia, que é perto do sofá. Às vezes estava em outro lugar. E ela, ao mesmo tempo que via essa movimentação do celular, gente, ela foi percebendo que os contatos masculinos no celular, na lista dela, estavam sumindo. Ela começou a dar falta de amigos. Sei lá, um dia ela pensava, ai, que saudade do Joãozinho, nossa, faz tempo que eu não falo com o João. Vou mandar um oi, sei lá, ver se ele tá bem, perguntar da mãe dele. E aí ela ia lá, mandava oi e percebia que o contato da pessoa não existia mais ou estava bloqueado. E era sempre com muito grito, muita briga, por motivos às vezes que nem existiam. E é claro, sempre com muita gente, ênfase aqui, ela pediu para dar ênfase em muitas flores de desculpa. Ele era daquele que comprava quase a coroa cada vez que fazia uma merdinha. E eu queria pontuar aqui que a nossa musa, por diversas vezes, tentava terminar com ele. Ela sabia que ela estava numa situação muito ruim. E ela tentava ter alguma atitude, impor algo, mas era distorcido por ele e sempre vinha com um chorinho de desculpas, promessas de mudanças e flores, gente. E ela, infelizmente, acabava sendo manipulada e cedendo. Até que chegou um ano que ela estava, gente, esperando muito. Pensa numa pessoa que estava esperando por algo. Era o ano em que a família da Laura ia para Disney. Ai, que delícia, gente! E eles iam pela primeira vez. A mãe da Laura, a sogra do Carlos, convidou o desquerido para a viagem. Olha só, não deu nem tempo da Laura falar. Mãe, acho que é melhor ele não ir. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha como ir
de fato, assim, para essa viagem se não fosse com uma ajudinha a mais ali. E por que que a mãe chamou? Porque a família não tinha ideia que a Laura passava por isso, por esses, né, ataques, assim, verbais e meio agressivos da parte dele, que ele era possessivo. A Laura não dividia isso com a família dela, nem com os amigos. Logo, ninguém tinha raiva dele. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tem alguma situação que você tá passando com seu parceiro, perigosa, duvidosa, e você tem uma pessoa que você pode contar, um amigo, um terapeuta, gente, conte para essa pessoa amanhã, hoje, agora, que você tá passando por essa situação, tá? Porque às vezes acontece alguma coisa com você e você nem, infelizmente, nem teve tempo de falar pra alguém o que estava acontecendo, tá? Eu acho que, não sei se eu coloquei ou não alerta gatilho, né, no começo dessa história. Claro, a gente tá vendo aqui, é um relacionamento abusivo, vão ter várias situações aí, mas conta, gente, conta pra alguém, tá? Mesmo que você vá continuar naquela relação, infelizmente, né? Mas conta pra alguém o que você tá passando. Enfim, ela não contou, e aí, o que que deu? A mãe dela chamou ele pra ir pra Disney, a viagem que ela mais estava esperando. Ai, 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 que morte horrível. E como eu falei, ele não tinha grana. Durante todo o tempo que eles estavam morando juntos, ele não pagou R$ 1. Absolutamente nada. Nada. E eu conto pra vocês um pouco mais pra frente por que e como isso foi acontecendo. Mas aqui a gente tá na viagem e ele não tinha dinheiro. Dólar? É caro, querido. Ele pegou então um dinheiro emprestado com a avó. E os pais da moça, os sogros, ajudaram também pagando alguns vistos bem caros, tá? Pagaram visto, é caríssimo, visto para os Estados Unidos, hotel, as hospedagens, provavelmente as passagens, e ele iria levar o dinheiro para gastar com comida, com algo que ele quisesse comprar, enfim. E o combinado para essa viagem foi que os pais dela pagariam tudo isso e lá, cada um por si com o seu dinheiro nas coisas extras. Combinado? Beleza. Tava todo mundo muito empolgado quando chegou. Gente, né? Tava lá, as coisinhas no Walmart, tudo barato, preço que você não encontra no Brasil, mesmo convertendo dinheiro às vezes. Roupa, maquiagem, perfume, a famosa ida daqueles outlets. Eu nunca fui, mas eu sei que tem aqueles outlets, né? Não sei se é Miami, na Flórida. Vixe, que você se perde lá horas. E o brasileiro adora. Na época, o dólar não tava, sei lá, nem R$ 3. Isso aqui é uma história que já faz um tempo. Imagina a festa que a Laura e a sua família não estavam fazendo. Essa viagem seria de 12 dias. E ali, pelo 5º dia mais ou menos, o Carlos deu um jeito de acabar com todo o dinheiro que ele tinha levado. Em compras, em comida. Isso deixou ele simplesmente insuportável durante o resto da viagem. Aí já viu. Tanto a musa quanto a família estavam super empolgados para conhecer restaurantes diferentes, fazer passeios. E Carlos ficava emburrado, porque ele queria comer aonde, gente? No McDonald's, que era barato, né? Em fast food, era o que ele podia pagar. E quando alguma coisa saía do orçamento, ele fechava a carinha dele. A Laura me deu vários exemplos aqui, mas eu acho que a história vai ficar muito grande se eu for falar tudo, o jeito que ele se comportou, enfim, eu tô dando apenas os destaques que eu achei importante trazer aqui para essa história. E a Laura diz assim: Quero colocar aqui uma observação de que não acabou o dinheiro do Carlos porque ele tinha levado pouco. Não, não, não. Acabou o dinheiro porque ele não soube administrar. Chegou ao ponto da minha mãe dar mais dólares para ele porque ninguém mais aguentava o mau humor dele estragando toda a nossa viagem em família. Ele foi desagradável em muitos momentos. Até no parque de diversão, ele arrumava um jeito de fechar a cara. Não me julguem, musers. Na época, eu aguentava tudo isso sem perceber que o cara era um completo mimado,
agressivo, birrento e quinta série. Mas vamos voltar aqui para Disney, porque depois disso foi só ladeira abaixo. O Carlos, gente, era ciumento, possessivo, vocês já sabem. E um dia, a irmã da Laura resolveu ir passar alguns dias lá na casa dela, passar umas férias na cidade grande. Só que aí, durante os dias que a irmã da Laura estava lá, ela viu algo. Ela viu o Carlos metendo o dedo na cara da Laura e gritando com ela. Ela quis contar para os pais da Laura para alguém tomar uma atitude e talvez tirar ela dessa situação. Mas a Laura pediu que não. Pediu que ela não contasse e convenceu, ou tentou, né? Mas duvido que conseguiu, convencer a irmã que estava tudo bem. E é aqui que eu entro de novo falando. É importante ter alguém de respaldo que saiba o que você passa em casa, ok? Voltando. As brigas não chegavam a tapas, a agressão física. Assim, na real, sim, porque já teve empurrões, dedo na cara, aperto no braço, mas eram mais em formas de agressão verbal. Era uma possessão descontrolada. A Laura e o Carlos, eles tinham um combinado de que ele só ficaria fazendo corrida de aplicativo até um certo horário, por ser perigoso dirigir à noite. Lembra que eu falei para vocês que durante todo o tempo que o Carlos morou com ela, ele não pagou R$1 uma conta, nada da casa? O Carlos, ele fazia faculdade de dia e fazia corrida de aplicativo, né? Ele era motorista de aplicativo à noite. E a Laura, na maior boa vontade, traçou um plano com ele, eles sentaram, escreveram ali metas, tipo assim, como ele não podia ficar, eles não queriam, né, que o Carlos ficasse dirigindo madrugada dentro por ser perigoso, a Laura e ele sentaram e fizeram um cálculo de quantas horas ele precisaria trabalhar como motorista para ter X dinheiro por semana. E assim, eles conseguiriam fazer uma conta e estipular, sei lá, que ele ia trabalhar só até meia-noite, 1 da manhã. Um exemplo. Beleza, o Carlos começou a colocar esse plano em ação. O curioso era que mesmo cumprindo todos os dias esse horário, Carlos nunca tinha dinheiro. Ué, até que um dia, mexendo no bolso da calça do Carlos, a Laura encontrou um papel e nesse papel tinha um número de celular. Ela pegou o papel imediatamente, levou até Carlos e perguntou. De quem é esse telefone? Ele, claro, inventou uma desculpa qualquer. Só que a Laura, antes de perguntar para ele de quem era aquele número, teve uma ideia. Ela salvou o número do celular no dela para ver se tinha alguma fotinho quando você salva e vai lá no WhatsApp, né? E adivinha? Era a foto de uma mulher. A Laura voltou lá no quarto e falou: é essa mulher aqui, tá vendo? Eu adicionei ela, quem que é? Verdade. Me lembrei. Tava chovendo muito. Um dia aí, eu parei pra esperar essa moça. E aí, a gente parou pra esperar a chuva dentro de um bar juntos. E ela acabou me dando papel com o número. Eu achei que eu tinha jogado fora. Pode jogar fora. Vocês acreditam? Porque ela não. E aí, ela bateu o olho assim, né? Uns dias depois, ele tava no celular e percebeu que o Carlos tava numa conversa com essa moça no WhatsApp. E, gente, eu não vou me alongar, tá? Foi uma treta, mas ela não terminou com ele. Porque, como eu disse, né? Era sempre regado a manipulação, a muitos pedidos de desculpa e muitas flores. Ela não terminou com ele. Continuou com esse relacionamento, mas agora, gente, ela estava mais do que nunca querendo sair. E aí, teve uma vez que a nossa musa voltou para a cidade dos pais, no interior. Ela iria visitar os pais numa época de férias aí, feriado, e Carlos não iria poder acompanhá-la. Só que nesse final de semana que ela estava lá, aconteceu algo. Um amigo que ela fazia faculdade, que também era próximo dela, mandou uma mensagem pelo direct do Instagram para ela. Então, só ela tem acesso, né? E ele estava comentando, esse amigo, alguma coisa sobre algum story que a nossa musa tinha postado. Enfim, tava conversando.
No mesmo momento que ela tá conversando ali no direct com um amigo, desce uma notificação. Eram, assim, uma enxurrada de notificações de Carlos xingando ela, de tudo quanto é nome. Aqueles nomes que eu já citei, não vou repetir, mas nomes de extremo baixo calão. Sério, baixo nível. Só que ela não estava entendendo por quê. Ela estava, sei lá, sentada, fazendo nada com ninguém. Ela não entendeu o porquê daquela enxurrada de xingamentos. Nisso, acende-se uma luz na cabeça de Laura. Ué, Será que o Carlos tá me monitorando? a Laura começou então a pesquisar na internet se tinha como clonar qualquer coisa do tipo assim, né? Clonar as redes sociais dela em outro celular, enfim, ela queria saber como ou se era isso mesmo. Se ele estava tendo acesso às redes dela dentro da conta dela, porque não fazia sentido ele estar xingando ela ali de graça. E ela viu que tinha, né? Que tinha algumas coisas que ela conseguia ver. E quando ela foi fazer ali uma pesquisa para ver quais os dispositivos que estavam logados nas contas dela, ela descobriu que o Carlos estava logado no Insta, no Facebook, no WhatsApp e não só no celular dele, mas no notebook dele em casa e até no computador da faculdade ele tinha logado as redes sociais dela. Era o que ela precisava, assim, para realmente dar uma força para botar um ponto final. Foi meio que a gota d'água. E ela aproveitou que ela não estava no mesmo lugar que ele, eles estavam em cidades diferentes. Como ela tinha medo também, né, da reação dele, ela ligou pro Carlos, falou que ela só ia voltar pro apartamento quando ele saísse de lá e levasse todas as coisas dele embora. Carlos demorou aí 3 dias para sair, mas saiu. Só que agora ela estava com medo de voltar sozinha pro apartamento dela e ele ter feito alguma coisa no apartamento, ter quebrado as coisas, estar lá, não sei. Aí a Laura resolveu que era melhor e aqui ela arrasou e com alguém pro apartamento. Ela foi ali com alguns familiares para casa com ela e até um motorista também, né, um cara ali para esperar, ver se estava tudo bem. E ufa, tava tudo bem. O apartamento, as coisas, não tinha nenhum rastro assim maior de Carlos. Mas ele não ia parar por aí, gente. Acontece que o Carlos, ele pode até ter deixado o apartamento em ordem, não ter quebrado nada e não ter feito até muito escândalo, ter brigado muito com essa separação. Mas algumas coisas começaram a acontecer depois desse término. Carlos mandava mensagem toda hora, o dia inteiro. Carlos aparecia na porta do apartamento da Laura para tentar falar com ela. Carlos aparecia no ponto de ônibus quando ela voltava do trabalho para tentar abordá-la. E assim meses foram se passando. O Carlos foi dando uma diminuída de tentar contato, mas ele não parou de importuná-la. Às vezes ele aparecia em lugares que ela estava. Só que ela estava tentando esquecer isso, porque ela não queria saber dele, enfim. Uns meses depois, a Laura acabou se reconectando com alguém do passado dela. Vamos chamar ele de Lucas. O Lucas e a Musa se conheciam também desde criança, eram da mesma cidade e, assim como ela, estava morando na grande capital. Eles, na verdade, eram ex-namorados. Namoraram, assim, na adolescência, mas por bons anos. Quando eles começaram a namorar, o Carlos, que estava meio apagado nas paradas, não estava aparecendo tanto, já não seguia ela mais, não mandava tantas mensagens, até porque estava bloqueado nesse ponto. Mas assim que ela voltou a namorar, o Carlos parece que cheirou de longe e começou a acontecer mais algumas coisas esquisitas. Primeiro, ela começou a ver o carro do Carlos nas proximidades de onde ela frequentava. Ele começou a seguir ela. Ela saía de casa e ele começava a segui-la. Depois, por exemplo, ela começou a receber ameaças do Carlos com conteúdos como:
Eu tô te vendo. Eu tô na porta do lugar, esperando você sair. E ela realmente estava em tal lugar que ele estava ali falando. Essas ameaças eram por SMS, que na época ela disse que ela não conseguia bloquear só a ligação. E tinha uma das mensagens até que dizia: Eu sei que você acabou de ir na rua tal com o Lucas, no endereço tal, no número tal. gente, medo. Acho que o ápice, a história, assim, que ela mandou depois de mandar tudo isso para vocês entenderem, o nível que ele chegou, né? Pelo menos o que ela viu, imagina as coisas que ela nem sabe. Foi quando um dia a Laura estava no interior, na cidade que ela nasceu, a cidade dos pais. E ela estava com a irmã, com algumas amigas ali num barzinho. Não tinha passado nem 5 minutos que a Laura tinha sentado ali, pedido uma cervejinha. Quem chega? Carlos. No mesmo bar. E agora ele estava perseguindo ela até lá, gente, no interior. Não contente, ele sentou numa mesa do lado da mesa das meninas e ficou tentando chamar a Laura para conversar com ele. Abordava às vezes ela no banheiro, esperava ela ir no banheiro e ficava ali parado no meio do caminho. Tentava chamar a atenção. A Laura falava: Me deixa em paz. Eu não tenho mais nada para conversar com você. foi um momento tenso. E eu acho que, claro, você deveria ter chamado a polícia aqui. Mas não dá para julgar, porque nem sempre dá para julgar uma pessoa, né, uma relação que a gente tem de medo com o nosso parceiro. Enfim, cada um faz por conta dos seus motivos, seus medos. A nossa prisão, às vezes, é muito mental, é muito mais fácil a gente falar, aconselhar, do que realmente tomar ação. E claro que eu me faço essa pergunta, imagino que algumas pessoas vão se fazer essa pergunta. Por que que você não tomou medida protetiva, não tomou uma ação de chamar a polícia, por exemplo, agora que você tinha ele ali no flagrante? Talvez porque ele teria pegado as coisas e ido embora, agora refletindo aqui, né? Não tô julgando, tô mandando porquês aqui, botando perguntas no ar, em suspenso, para quem sabe se um dia alguém passar por uma situação parecida, lembrar disso aqui. Mas na hora, era diferente. E passado ali um tempo, ele finalmente foi embora. Paz, finalmente elas estavam em paz. A Laura continuou mais um pouco ali no bar, tomou mais uns drinks. E na hora de ir embora, quando era, sei lá, mais ou menos umas 3 da manhã, a Laura entra no carro, dá a partida e nada. O carro fez um barulho meio estranho vindo do lado de fora. Elas saíram para ver o que era, o que estava acontecendo, e simplesmente o pneu da frente estava rasgado. Não era um furo, não. Não era um prego, sim, que a pessoa coloca para murchar. Era um rasgo de quase 30 centímetros, uma régua. Na hora, a nossa musa soube. Era o Carlos. Ela tinha certeza que tinha sido obra do Carlos. A Laura ligou para o seu namorado, o Lucas, que também estava lá no interior na época. Ele foi lá, trocou o pneu, deu um apoio ali para as meninas. Quando ela chegou em casa, já era muito tarde, os pais estavam dormindo. Ela não podia ir lá acordar para falar o que tinha acontecido. Ela até podia, mas ela resolveu esperar um pouco mais. No dia seguinte, quando a Laura contou para os pais, eles foram direto, finalmente, para a delegacia. Não dá para deixar passar, né, gente? Eles foram em busca das gravações das câmeras, para ver ali se tinha lojas que ficavam perto, onde ela tinha estacionado o carro, câmera do bar. E tinha pelo menos 3 câmeras diferentes que mostravam e provavam que realmente tinha sido o Carlos. Não precisava, né? Não era mistério algum aqui se você está escutando e já sabe como que Carlos opera. As imagens mostravam Carlos e mais uma pessoa passando pelo carro, indo e vindo. Diversas vezes, assim, bem suspeito mesmo, do lado do carro. Até que em determinado momento ele abaixa, saca um canivete do bolso e rasga o pneu do carro da Laura de ponta a ponta. Feio. Na delegacia, orientaram e ela fez o BO,
por conta do pneu, né? Aproveitando que ela já estava lá, ela abriu finalmente uma medida protetiva contra ele, mostrando todas as mensagens, ameaças, essa perseguição também que ele fazia de ir atrás dela nos lugares, enfim. E depois de tudo isso, ainda demorou 5 meses para ele realmente parar de importuná-la, mesmo com a medida protetiva. Ai, ai, ai. Ele não superava e continuava tentando entrar em contato. A Laura imagina que ele tenha deixado ela em paz somente depois que alguém foi falar com ele, porque como ele não estava respeitando a medida protetiva, então a Laura também, né, começou a se mexer e falar que estava desconfortável, enfim, tinha advogado no meio e provavelmente ela não sabe se foi algum policial, promotor, advogado, alguém assim que deve ter falado com ele com mais seriedade, porque ele parou de procurá-la, né? Ele sabia que a qualquer momento, agora, ele poderia ser preso por descumprimento dessa medida. E só depois de 5 meses, olha só, tinha a medida, tinha as provas, tinha câmeras filmando o cara fazendo algo muito agressivo com um pneu, né? Um canivete. Gente, isso é muito maldoso. O que você pode esperar de uma pessoa dessa e que já tinha comportamentos agressivos dentro de um relacionamento? É bandeira vermelha já lá no alto, ficando ensanguentada. Muito complicado, né? Muito triste ver também que, mesmo com a medida, demorou tanto tempo para ele ter sido procurado, enfim, pela polícia, pela lei, para começar a parar de realmente importuná-la. Demorou. Ela ficou muito tempo com esse cara. Ela ficou namorando com ele uns 2 anos e ficou mais 2 anos sendo perseguida por ele, gente. Ou por mensagem, ou pessoalmente. Caramba, você aguentou muito. Essa história já tem alguns anos que aconteceu. Atualmente, a Laura voltou para a raiz dela, tá morando no interior, tá feliz. Perguntei para ela se ela ainda tá com o Lucas, que foi uma pessoa que deu muito apoio para ela na época que ela tava passando ali pela essa perseguição. E não, ela não tá com o Lucas hoje em dia. E, inclusive, ela disse que é uma outra história. E, gente, eu não posso dar detalhes, porque se ela realmente mandar, vocês vão ficar gag de la gag. Mas ela não tá mais com o Lucas. Já passou também. Só que ela tá bem, se curou dessa história. Graças a Deus não aconteceu nada demais, assim, nada maior com você. Você tá viva, tá com saúde. E eu espero que muitas mulheres que escutem isso possam ver que é possível, sim, sair de um relacionamento tóxico ou abusivo. Ufa! Essa é a história da Laura. E, meus amores, não esqueçam, se você quiser fazer uma aula experimental de yoga com a nossa musa Camila, o contato da Camila, como você pode achar ela aí nas redes, tudo aqui embaixo, tá bom? Na descrição desse episódio. Chama ela nas redes sociais, tá bom? Ela é uma querida, gente, sério, uma querida. E como eu disse, teve muita gente que procurou ela na nossa primeira publi. O pessoal depois veio agradecer também. Até hoje, ela tem clientes que vieram pelo podcast. E saibam, gente, que realmente eu estou fazendo uma publi de algo que eu amo e acredito, tá? O yoga realmente é uma prática maravilhosa que você consegue se conectar com algo maior, com você mesmo, com o seu corpo e com a sua alma. E eu acredito nisso. Tá bom, meus amores? Espero vocês lendo os comentários aqui ou no Telegram. Um beijo e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!